Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do Iapoatã Rock Festival, sexta edição. Eu me chamo Nívia França, aqui representando o festival, que conta com incentivo da Lei Aldir Blanc da LAB de Jaboatão dos Guararapes, CE, assim como também da Secretaria Executiva de Turismo e Cultura do município, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério de Turismo e do Governo Federal. O Iapoatã, ele tem a realização da Duscar Produções e a coprodução da produtora Ventre, que eu aqui também estou representando. Né? Hoje e nos próximos dias vocês vão estar acompanhando a programação completa do festival, que tem muita música, poesia, intervenções artísticas, né, que está muito massa. Ontem vocês assistiram por aqui, por esse mesmo canal do YouTube, onde vai ser compartilhado toda a programação, então já se inscrevam, tá? Não percam tempo. Ontem a gente teve aqui um bate-papo muito bacana com o Jason da Blackstage, falando sobre dicas, né, sobre holds que querem se inserir e também melhorar-se profissionalmente nesse mercado de trabalho. Foi muito bacana, vocês podem conferir aqui no nosso canal também. E hoje a gente está com o Roger aqui, que veio junto com a gente, né, que participou de todo o projeto, foi o apresentador, né, que trouxe toda essa energia junto com ele, e a gente vai bater um papo com ele muito bacana hoje, um papo meio que informativo, né, a respeito da produção cultural antes e após a pandemia. A gente vai trocar umas figurinhas a respeito desse cenário. Então, eu queria dar as boas-vindas para a Roger, agradecer pela presença. Obrigada, Roger, por topar fazer parte desse projeto e estar aqui com a gente novamente para bater esse papo. Eu que agradeço o convite para participar desse festival. É tão importante, tão necessário em tempos como esse, para um lugar como Jaboatão, que é tão carente também de visibilidade cultural. Vamos nessa. Valeu, Roger, valeu. Ó, para começar aqui o nosso papo, né, que tem muita coisa para a gente pontuar desse período, tudo que está acontecendo, a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, que é para a gente relembrar um pouco, falar um pouco sobre como a produção cultural ela foi abalada nesse período da pandemia do Covid. Né, eu sei que é um assunto que já foi muito discutido, né, por muitas pessoas. Esse setor artístico realmente sofreu bastante nesse período, né? Mas eu queria bater um papo com você, também saber um pouco das suas experiências, não só nos projetos que tu esteve inserido, que está inserido, mas também com esse contato que você tem com outros agitadores culturais, né? O que mais mudou, né, na forma de fazer e consumir a cultura também nesse período? Fala um pouco assim para a gente, como é que foi a tua própria experiência, né, nesse período de pandemia. A experiência do Sona Rural foi bem peculiar, assim, porque a gente pode ser um exemplo bem vivo disso, porque fizemos praticamente o último evento da cidade antes do fechamento das ruas. Foi o dia 12 de março, a gente comemorou em 2019, foi 2000, é tão louco que a gente dá um pane na 2019, né? Março de 2019, né? Em março de 2019 a gente vinha com a parceria com o Pátio de São Pedro, por conta dos projetos que a gente tinha feito lá com a Ciranda, e a gente mandou uma proposta da celebração do aniversário da cidade de Recife, junto com o aniversário de Chico Sainz, que é no dia 13 de março. E o aniversário do Recife é 12. E não por coincidência a gente queria fazer essa coisa junto e fizemos. E o nome do evento chamou Back to the Mangue, e fazia essa brincadeira com a volta da galera do Mangue, só que com o cartaz De Volta para o Futuro, Eu lembro disso. Um desenho feito por Ed Júnior, que é um cara que tem uma história de desenho e também tem uma coisa dentro da cultura popular e da música, porque ele foi criado nesse meio, ele é filho do velho, da bodega de velho lá de Olinda e do bairro do Recife, e caiu aquilo tão certo que a gente chamou as bandas novas, chamou novos representantes também, e chamou as bandas das antigas, Fred, Bola 8, a galera, vários, Isaá, mas chamou a galera também da nova. Foi linda a festa, a gente achava que a gente ia passar
passando por isso, ia passar pertinho, mas não ia pegar na gente. E no outro dia já foi anunciado que na segunda-feira ia fechar tudo. Na segunda-feira, no próprio domingo, já foi no sábado, no próprio domingo, alguém mandou uma coisa na internet avisando para as pessoas que conhecia alguém que estava no evento do Zona Rural e que estava com Covid. E aquilo virou um inferno, porque a gente vinha de uma celebração que tinha sido muito linda, com mais de 1.000 pessoas, e no outro dia a gente viveu o inferno do pânico, do que seria o pânico dos próximos 6 meses, de uma forma muito radical, que as pessoas ligavam para a gente para saber se a gente sabia quem estava contaminado, quem era a pessoa, se a pessoa tinha falado com ela. E quando eu fechava o olho assim para me lembrar como tinha sido a noite, eu sempre me lembrava eu tomando golinho no copo de 200 pessoas, as pessoas botando cachaça na minha boca antes de eu apresentar a próxima banda. Eu me lembro de eu abraçando tanta gente, beijava todo mundo. Essas coisas de zona rural, de Recife, do Pátio de São Pedro, principalmente, né? Quando a gente se encontra por lá, essa afetividade que a gente tem da própria cidade. E a gente viveu isso assim, a gente teve que fazer uma investigação, saber quem era o médico da pessoa, saber quem era, para colocar isso na rede. Foi muito duro aquilo para a gente, além da gente estar no isolamento, porque a gente ficou no isolamento por conta de ter feito o evento. A gente viveu esse pânico das pessoas ligando para a gente, todo mundo com medo de estar contaminado, e parecia um filme de ficção científica. Além disso, depois de passar esse susto, eu ter que ir para casa da minha mãe, porque não podia ficar sozinho, acabou o trabalho, isso foi uma coisa geral na área da gente. No caso do Zona Rural, acabou mesmo. A nossa especialidade, se a pessoa for perguntar se eu trabalho com música, talvez eu diga que trabalho com música também, mas o trabalho do Zona Rural é juntar a gente, é fazer o proibido agora, a partir daquele momento. É abraçar, é beijar. Não existe o Zona Rural sem abraço, sem beijo, sem meio de rua, sem aglomeração, né? Sem aglomeração, sem gole no copo dos outros, sem beber na boca da garrafa, saca, da outra pessoa. Né? Ninguém vai para um meio de rua, ou ninguém ia para um meio de rua para tomar uma Heineken sozinho. A gente sempre divide com alguém, a gente sempre está com alguma pessoa que mesmo que não seja o seu parceiro, se você conheceu na hora ali, vai ali, já acabou a tua, toma isso. E aquilo tudo era muito estranho para a gente, né? E a falta do trabalho, principalmente, né? Porque não tem como, até agora a gente não entendeu ainda como é que a gente volta, né? Agora mesmo com essa reabertura pós-carnaval, a gente ainda não está liberado para a rua, porque, teoricamente, você pode fazer eventos de rua com até mais de 500 pessoas, mas para uma ação como Zona Rural, fica difícil, porque se a gente colocar mais de 500 pessoas e a gente não sabe quantas pessoas vão para os eventos de rua, a gente tem que fazer um fechamento e tem que botar disciplinadores para pedir a carteira de vacinação, e se tiver mais de 500 tem que exigir o teste. Eu acho isso muito importante e é válido e tem que ser cumprido, a gente não pode abrir a guarda, mas isso impossibilita que o Zona Rural volte para as ruas agora, nesse momento. E eu não vou me transformar numa produtora de festas privadas por conta disso, né? E a gente está entendendo como é que faz ainda, está aguardando para ver como é que se reflete, vai procurar lugares que a gente possa arrumar parceiros, que a gente possa fazer uma situação aberta, mas com controle de carteira, enquanto a gente não volta para as ruas. Mas ainda é muito estranho, e a nossa experiência foi essa. Faltou o chão porque não é só... não pode fazer o Zona Rural temporariamente. Faltou o chão porque a gente não pode mais usar literalmente o chão e nem pode fazer nossa especialidade, que é juntar gente, aglomerar pessoas.
Imagina, o Sonda Rural ele tem essa característica, então realmente, como tu falou, fica uma coisa impossibilitada de acontecer, né? Então, tiveram outros projetos, outros eventos, outros festivais e tudo mais, como o próprio Apoatã, né, que optou por acontecer porque cabia dentro do projeto, né, da proposta, do formato, em fazer ele online, né? E aí a gente já trata desse novo formato, né? Aconteceu uma grande migração, na verdade, de muitos projetos culturais para o virtual nesse período de pandemia, né? Demorou um pouco, mas muita coisa passou a acontecer no virtual. A gente viu lives, né, de grandes e pequenas produções acontecendo, né? Muita coisa veio para esse formato. E eu acho que foi um primeiro momento, apesar de muito aprendizado, muita dificuldade, porque mudou também a mudança na cadeia produtiva dentro dos festivais. Né? Alguns profissionais daquela área começaram a ter uma relevância mais importante. Dentro de um projeto, vamos dizer assim, de um próprio festival, um design, a galera do audiovisual começou a ter uma importância muito maior relativamente nesse período, né, do que tinha anteriormente. Então, houve realmente algumas alterações nesse primeiro espaço, né, nessas migrações. Eu sei que, como no Iapoatã, que tu pôde participar nesse formato, né, não sei que participou também de algum outro que tinha esse modelo, né, de ser virtual, como é que foi sentido? Porque eu acho que o virtual ele existiu como uma forma de manter a cultura viva nesse período, manter esse contato também com o público, né? E gerou também um certo tipo de um encontro, que não é o mesmo como presencial, mas que eu acho que os próprios artistas, a gente que trabalha, que faz a cultura, a gente sente essa falta, essa necessidade de se conectar, né, com as pessoas, com o público, de ter essa troca. Então, o virtual meio que foi um meio caminho, não é uma coisa que nunca substitui, né? Como a gente estava falando antes, não substitui presencial em nada, né? A gente sente falta, né? Acho que a gente pernambucano, quando a gente pensa em carnaval, a gente gosta desse calor, a gente gosta dessa troca, como tu bem colocou aí no Sonda Rural, de chegar, de conhecer, de abraçar, de dar cheiro, né? De conhecer alguém aqui, vamos tomar uma, vamos dividir aqui. É uma coisa natural da gente. Então é muito louco a gente ter que assistir uma live de casa, mas ao mesmo tempo ajuda a gente a manter uma certa conexão também nesse meio. Como é que tu sentiu também essa fase apesar de não ter participado com o Sonda Rural, mas meio que absorver esse momento dessa migração do presencial para o virtual? É o que a gente tinha, né? É o que a gente tinha. Tem coisas que eu achei interessante, tiveram coisas que eu achei deprimentes. Algumas festas online que alguns DJs insistiram em fazer, para mim me deprimia aquilo, ver aquele tipo de coisa. Não fazia sentido para mim, nem terapêutico. Eu estava mais afim a gente estava mais afim de falar, a gente precisava mais de rodas de conversas, de fala, de troca de experiência e de sentimentos do que de festas virtuais que as pessoas se fantasiavam em casa. Eu achava aquilo maluco, mas é uma opinião minha pessoal. A gente gostou. Por outro lado, gostei bastante de festas, como iniciativas de festas que rolaram de outros lugares. Acompanhei uma produtora de São Paulo que teve bem destaque, né, numas festas, umas surubas e virtuais, assim, que era um papo bem mais interessante, assim, bem mais necessário bem naquele momento, né? Bem mais rocheda do que a gente tá, mais terapêutico do que a gente tá fantasiado, fingindo que tá alegre, né? A gente tá querendo radicalizar nas relações que a gente pessoalmente não faria, né? Porque é isso, você talvez nunca vá num dark room, presencialmente, eu nunca fui, mas talvez numa situação dessa de pandemia, você virtualmente topasse e tentar uma coisa dessa e entender como é essa relação das pessoas que estão sozinhas ali, que estão há 1 ano sem transar,
está um ano sem Contato, sem né? se relacionar, sem se relacionar com as pessoas como é virtualmente. Eu achei algumas iniciativas bem experimentais, bem legais, que se aquilo não resolvia, exercitava um caminho para a gente para o pós-pandemia. Tem trabalhos que ficaram bem valorizados, como dos editores de vídeo, né? São a galera da tecnologia, da comunicação. Foi bem rápido isso, né? Muita coisa se ajeitou assim, rapidamente, e a gente também foi obrigado a entender de umas coisas que a gente não entendia, a editar no celular, a fazer, a se apropriar dessa tecnologia simples, né, para poder se comunicar. Eu acho que as coisas que a Rural ela entrou numa lab, entrou em mais de uma lab. A gente fez duas, na verdade. Mas o que a gente trabalhou, por exemplo, na lab, é porque era lab. Uhum. É porque é uma coisa emergencial. Foi uma coisa do Estado, da Prefeitura. A gente não alcançou esse mercado. Não existe esse mercado virtual para a gente. Não existia, saca? Houve um mercado de descoberta do que é que você vai fazer, o que é que você pode fazer com o que você tem de matéria bruta, de matéria-prima, né? De matéria-prima. Eu posso dar o exemplo de Otto, saca? Se houvesse esse mercado de lives, Otto teria ficado rico, saca? Porque ele teria vendido todas as lives dele. E ele fez lives, mas ele vendeu os quadros. Ele hoje é um artista visual também. Porque eu quero ver um show de Otto, mas você vai ver um show, por exemplo, um artista como Otto ou qualquer outro artista nacional, ele vem para Recife hoje, presencialmente, você vê o show dele. Amanhã ele vai para Salvador, o pessoal de Salvador vê o show dele. No caso da live, quando um artista nacional faz um show essa semana, o Brasil inteiro compra o ingresso para ver. Se ele fizer um na próxima semana, vamos dizer que é a mesma galera que ele está vendendo o ingresso, né? Então esgotava rapidamente, fora não é você fazer aquilo para vender o ingresso, é difícil você ganhar grana, você tem que ter uma profissionalização de uma produtora, com uma produtora junto, que execute o projeto, que tenha um estúdio bacana, que faça uma coisa legal, com equipamento de som, que invista numa grana que o artista de pequeno porte não tem, né? E aí Otto, por exemplo, eu não podia ver eu já tinha visto o show de Otto, mas se eu tivesse grana, eu teria comprado vários quadros dele, porque eu queria ter um quadro de Otto na minha casa, saca? É uma expressão, é um cara que me interessa a expressão artística dele, né? Eu gosto dele cantando, e vou gostar dele pintando, e vou gostar do livro dele. Ele lançou um livro também na pandemia, e esses são produtos que foram desenvolvidos com o retiro, né? Com a pessoa, com o resultado do retiro, e como a pessoa está digerindo aquela história ali para não pirar. E é legal isso. Eu acho que esse foi o ponto de saída desse negócio que a gente precisa entender, analisar, né, tirar proveito disso. Mas eu não acho que as lives ou que as coisas virtuais substituíram minimamente, profissionalmente, porque elas não conseguiram. Acho que até nem Tereza Cristina conseguiu sobreviver das lives. Ela fazia aquilo toda semana, virou uma coisa muito legal, mas supriu uma coisa para a gente muito legal, mas que não era pela grana. Acho que as coisas tiveram freio de arrumação ou de desarrumação nessa história, que é muito doido. Eu não imaginava, eu sou do tempo de Jô Soares, e as pessoas achavam que aquele cara, que o cara que substitui o Jô Soares, o jornalista lá, o Bial,
seria o novo Jô Soares. E as pessoas só vou dormir depois do Jô, né? E Bial substituiu o Jô Soares, mas na verdade a Globo não manda mais. É a internet quem diz quem a gente escolhe. E Tereza Cristina virou a nossa Jô Soares. E o retiro das pessoas em casa fez com que as pessoas tivessem esse poder de escolha. E Tereza Cristina virou o nosso ícone da comunicação espontânea, da gente poder promover pessoas com uma liberdade que a gente nunca tinha visto antes, uma independência realmente que a gente não tinha visto aquilo. Eu curti muito nessas coisas e outros insights que todo mundo teve, que foi para além dos insights de entendimento mesmo, do esgotamento da imagem, saca? Da procura pelos podcasts, do nível de produção dos podcasts que tomaram um lugar aí que não tem volta, porque as pessoas achavam que podcast era uma coisa como rádio, e podcast não é rádio. O podcast é mídia sonora, mas não é rádio. Mas pode ser melhor do que o rádio, porque o tempo que o rádio funcionava não é esse. Então, os tempos mudaram e hoje o rádio não funciona como veículo de comunicação. Ele é muito capenga, vamos dizer assim. Ele tem vários donos, ele tem um editorial que não se assume, ele está a serviço de um governo, do cara que paga. Se é o PSB que anuncia na Rádio Jornal, é o principal anunciante da Rádio Jornal, a gente não sabe quanto o governo de Pernambuco bota na Rádio Jornal. Então, Geraldo Freire jamais vai fazer uma crítica contundente ao governo, mas vai explicar um assunto com imparcialidade que a gente quer. E hoje a gente tem as rádios que a gente quer, a gente tem elas escolhendo, fazendo nossa curadoria, e tem os podcasts para a gente ouvir história, ouvir música, ouvir a porra toda que a gente quer, e para descansar a vista da tela. A gente ficou esgotado de tela, de tanta imagem, a gente ficou cheio disso, é muita imagem. Então o podcast ele oferece isso a gente, descansa a tua vista aí e vai ouvir e ouve, e vê essa pessoa imaginando, cria essas cores, ouve essa minissérie, esse negócio, né? Porque foi muito tempo de Netflix e muito tempo de live que a gente passou, né? Mas é verdade. Eu confesso que assim, parece que a gente teve não um choque, mas uma mistura assim por conta de algumas gerações, né? Como se a gente tivesse... Eu confesso que, não sei se eu posso dizer a minha geração, mas eu cresci numa época em que a rádio já não era tão consumida como antigamente, né? Então eu já tive a minha identificação, era com TV, era com tudo isso. Então eu acho que esse período, como você levantou muito bem essa questão, acho que muita gente, nós mesmos, foi um momento de se autodescobrir novamente, né? Como você falou, alguns artistas que faziam música começaram a explorar mais outros talentos, outras curiosidades que tinham a desenvolver, né? Acho que até o ócio que a gente viveu em algum determinados momentos fez a gente também despertar para outras coisas, né? Houve essas mudanças, né? Tem muitos podcasts, muita coisa que surgiu no período de pandemia para suprir essas outras necessidades que a gente tem como ser humanos, né? Como você falou, tem muita coisa que foi feita, a gente precisava falar demais, né? Compartilhar demais, ouvir demais, ter a necessidade. Foram graus que a gente ainda está lidando, né? Até hoje, e como melhorar essa forma também de nossa comunicação, de manter em contato. Uma das coisas também que eu percebo, assim, que no meu caso, por exemplo, que achei muito bacana no período da pandemia que eu pude desenvolver, é que como chegou um pouco tardio, na minha opinião, mas chegaram iniciativas, né, editais para incentivar, a ajudar a cultura a se manter viva nesse período de pandemia da nossa classe artística, né, e tudo mais, eu consegui fazer algo que há muito tempo eu queria fazer, não consegui, e não tinha, acho que talvez essa iniciativa, que era escrever projetos,
né? Eu acredito que muitos produtores ainda hoje enfrentam essa dificuldade, esse medo de escrever projeto, de saber como escrever corretamente, como é que eu vou fazer, eu preciso colocar. E esse período que a gente viveu, para mim, eu acredito que para muitos outros também, que ainda não tinham tido essa oportunidade, seja lá por quê, pude desenvolver projetos, pude aprender mais, pude escrever e tive alguns projetos aprovados. Então, isso foi uma coisa muito importante também nesse período. Acho que a gente pôde se redescobrir também de várias formas, né? E se encaixando aí nesse universo, nessas novas formas, maneiras de manter a cultura viva que foram apresentadas para a gente. E aí a gente já entra no outro ponto da nossa conversa, que é justamente nessa tratativa de políticas públicas, né? Foi muito bacana o incentivo da Lei Aldir Blanc, como eu falei, ao meu ver, acho que foram algumas coisas, medidas que poderiam ter sido tomadas já há um tempo atrás, que demorou um pouco para chegar assim, bastante esse tipo de retorno para a população, né, artística, o setor criativo, econômico criativo. Mas chegou, a gente agora vai ter outra rodada da Aldir Blanc esse ano, tem aí, a gente está aguardando a aprovação da Lei Paulo Gustavo, né, que vai movimentar esse setor. E cabe a nós, né, junto com as novas medidas sanitárias adotadas também, que a gente possa ver a melhor forma de viabilizar os projetos, de colocar eles para frente, de resgatar talvez alguns profissionais da cultura que durante esse período acabaram desistindo ou saindo desse universo, muitas vezes por buscar uma estabilidade financeira que nesse momento não estava sendo alcançada. Então, é bacana ver isso acontecendo. O próprio projeto de Apoatã é fruto de um incentivo, né, público que aconteceu, que precisava, que tem vindo à tona também. Então, acho que cabe a gente também incentivar aos produtores, aos artistas, né, buscar esse tipo também de linguagem para ocupar realmente esses espaços que estão sendo ofertados, que a gente tem o direito, precisa desses incentivos para manter isso, essa roda girando, né? E queria saber também, Rogério, como é que tu achas, qual é a tua visão, como é esse tipo de parceria com as políticas públicas, né, para a gente poder desenvolver isso sempre da melhor forma. Essa coisa da política pública é cansativo, sabe? Mas a gente não pode desistir. Mas é sempre muito cansativo, porque mas sai a duras penas, atrasado, e depois de todo mundo brigar e ter que se organizar e ter que investir o dinheiro. Eu tinha uma amiga que trabalhava com boneco, um teatro de boneco, e ela dizia que trabalhava 3 vezes. Ela nem era daqui, era de um grupo que era de Minas, que tem uma tradição de boneco. Aqui, imagina, nem sei se tem bonequeiro que está vivo, ou se já morreu todo mundo de fome, saca? Mas ela dizia que a pessoa trabalhava 3 vezes no negócio. Uma fazendo o projeto, aí você escrevia o projeto, e você agora sabe o trabalho que dá, né? E a gente tem realmente que tomar coragem para dizer que tem uma grande necessidade, um motivo como uma pandemia para ir lá e vou entender como é que essa porra, não é possível que eu não consiga fazer, e a gente termina fazendo, né? Às vezes você olha até o outro produtor assim, vai te fuder, aquele cara fez essa porra que eu não faço, porque eu vou fazer, nem que seja assim, nem que seja esse comparativo mais esdrúxulo, mas você bota fé e faz, né? Mas ela dizia isso, que a pessoa trabalhava para fazer o projeto, escrever o projeto, argumentar, mandar, aí depois trabalhava no seu trabalho, fazendo espetáculo, e depois trabalhava para receber, saca? Então você tem 3 trabalhos, você recebe só por um, saca? Porque depois você ainda tem que prestar conta para provar que não roubou, porque existe um pressuposto que a gente é ladrão, que o artista é ladrão, que o artista superfaturou o negócio e vive do superfaturamento. E aí você tem que provar, e aí eu tenho que mandar 8 fotos, não sei o quê. Eu já fui contratado para um carnaval com zona rural em Maracaípe pelo governo do estado, e aí a rural ficava embaixo do palco, perto do palco, com o DJ, e a gente fazia os intervalos dos shows, e era uma ação de carnaval descentralizado do governo do estado. Eles tinham essa ideia, e aí a gente tocou durante 3 dias, a rural ficou durante 3 dias fazendo os intervalos das bandas, que eram 5 bandas por dia. No final a gente demorou mais de 6 meses para receber, porque a gente entrou no
tribunal de contas, não sei o quê, porque para a gente receber, a gente teria que ter gravado pelo menos meia hora de cada espetáculo, saca? E a gente não era o espetáculo, a gente era o intervalo. Então eles queriam que a gente tivesse gravado, tem uma cartilha desse negócio da prestação de conta. Era coisa que não cabia, era super burocrática. E eu disse, bicho, a gente tá lá, gravava. Aí fui atrás de banda por banda que tinha se apresentado para pegar a comprovação deles, porque aquilo não se encaixava na gente. Isso é só um exemplo do que é que a gente tem que provar como artista para mostrar que não está roubando, porque vários secretários, inclusive de turismo do Estado, nas gestões anteriores, já foram flagrados com escândalos de superfaturamento de artistas deles, que eram representados por eles, e aí a gente lá na cabeça no começo da cadeia produtiva paga por esses ladrões. Então é muito difícil você parar para escrever e se convencer que você tem que escrever o projeto, né? Os editais são muito legais, foram bacanas, porque a gente construiu eles, eu digo a gente assim, a comunidade cultural, produtores e artistas, né, se engajou, a gente estava junto nisso, a gente estava na rede social, né? O interior estava presente, o interior do estado estava presente, unido. O interior sempre é excluído, e é onde está a nossa maior riqueza. A grana dos editais geralmente são muito divididas, tem uma coisa meio injusta nas cidades. E quando os produtos culturais começarem a circular de uma forma mais igual, mais homogênea, a gente consegue circular também nosso conhecimento, fazer nossa troca, né? Que eu acho que é essa a ideia. Eu acho muito legal, faço uso dos editais já há muito tempo. O Zona Rural é fruto de edital, fruto de edital assim, dentro do tempo de vida que a gente tem. A gente sobrevive porque de 2 em 2 anos a gente aprova um edital e isso dá um respiro para a gente. E a gente, para quem não sabe, o Zona Rural ele vai para a rua, mas para ele ir para a rua ele tem que fazer pelo menos uma coisa paga, e a gente não faz festa com bilheteria. A gente faz um projeto que, se a gente fizer um SESC, a gente fizer um SEBRAE, a gente fizer uma Secretaria de Cultura, a gente faz e depois a gente vai para a rua para uma outra ação. E mesmo que a gente não tiver nada pago, a gente vai bancado pela galera, custeado pela galera, não com um cachê para a gente. Mas agora mesmo a gente tem agendado uma história. Hoje nessa semana a gente vai para o Bode, para a ocupação do Bode. A gente vai estar marcado para ir. Está marcado para ir para Brasília Teimosa, também vai ter uma virada negra lá. No Ibura a gente vai estar. Então a gente sempre está nesses lugares, nas comunidades culturais, dentro dos projetos. A gente não depende de edital para isso, mas o edital facilita para que a gente tenha essa independência, essa possibilidade de a gente ir se bancar e pagar os boletos também. Porque se a gente só ficar na rua, geralmente essas ações são ações de produtores, pequenas produtoras comunitárias que não têm grana também para pagar um custo nosso, e para que deixe lucro, né? Mas eu acho que a história dos editais, além, claro, de salvar financeiramente e abrir possibilidades de pessoas se profissionalizarem nessa área dos projetos, né? Você é um exemplo disso, você está habilitada para isso, não só para Lab, né? Mas agora mesmo o SESC está com chamamento, tem outros editais que abrem, tem muito edital abrindo, sua cabeça vai agora voar nessa história, assim,
Um universo muito bacana e muito honesto. Quando a gente tá dentro de um universo honesto, né? E o que a gente quer é que esses espaços sejam ocupados por produtores que somem isso, né? Então, o exemplo que eu podia dar da Lab que ele envolve é que eu não conheço Massi da Dusca de antes da pandemia, eu conheço ela de antes do ano 2000, né? Então a gente já vai com 2 anos, é quase na outra década. Então eu tinha um programa de rádio na Rádio Cidade, que hoje é arrendada, é o mesmo dono, chamar a atenção que rádio não tem dono, mas é a mesma concessionária. Então vamos supor que, numa breve explicação aqui, a Rádio Jovem Pan é como se a gente tivesse uma linha de ônibus de Recife que não parasse em bairro nenhum. Ela ficasse rodando só com uma placa assim, com o nome, com o bairro de São Paulo. E as pessoas perguntassem: pô, esse ônibus passa pela minha porta todo dia e não para. Por quê, cara? Não, é uma concessão de ônibus, de uma linha de ônibus que foi arrendada, saca, por uma empresa de ônibus, só que a empresa de ônibus é de São Paulo, então ela roda só aqui. Como aqui não tem esse bairro, ela fica só rodando, mas não para canto nenhum. A rádio em Recife é assim, e é uma coisa que é tão obsoleta que durante a pandemia não aconteceu nada com as rádios, muito pelo contrário, elas ficaram até mais sem a menor importância, só as que migraram mesmo para a rede. Mas a rádio mesmo é foda. E nos anos 2000 tinha um programa na Rádio Cidade, atual Jovem Clã, e que é esse o nome popular dela, Clã de Campus Clã, é o que se chama popularmente, não sou eu que estou dizendo isso, é o que eu ouço. Ouço dizer, porque ela é uma rádio assumidamente apoiadora desse regime com tendências fascistas. E na Rádio Cidade tinha uma programação local e eu conheci Massi já ligando no telefone, falando de Jaboatão, falando das atividades culturais de Jaboatão e fazendo esse link, que para a gente no ano 2000 era muito longe. E ela falava de prazeres. O sobrenome dela era Prazeres, Massa de Prazeres. E aí, hoje, depois de tanto tempo, nesse tempo inteiro ela não parou de produzir, ela só cresceu. E o festival foi sendo feito todos os outros anos. Esse festival tem 6 anos. Já, é a sexta edição. Sexta edição. Mas as atividades produzidas por Massi, depois por Massi e Bruno, são muito relevantes para Jaboatão. E de muita coisa, de ocupação do Centro Miguel Arraes, das coisas todas que era de aglomeração da galera, das bandas, da música. Os editais, o edital emergencial, deu condição dela fazer uma coisa elaborada, com um apoio financeiro mais tranquilo, para poder remunerar as bandas, para poder organizar um estúdio legal, com qualidade técnica. E aí a gente se encontra, e aí tem uma coisa muito importante nisso, que é o que faz a gente, que é o que dá que é o nosso lucro nisso, é o nosso investimento. Encontrar nesse negócio, eu me encontro com Massi, que é de uma geração depois da minha, e aí ela me apresenta a você, que é uma geração que está chegando, saca? E aí eu encontro Bactéria com Galo de Souza, mas eu encontro a galera do Janete Saiu Pra Beber, que eu só conhecia pela internet. Então, eu acho que o principal lucro
desse negócio, a principal moeda e investimento que a gente tem nessa história é o que a gente consegue a partir disso, como resultado prático do investimento que você fez durante aqueles anos todos. É massa entender que ela trabalhou esse tempo inteiro num caminho que ela não perdeu, né? Que foi um investimento. E eu sei que ela não tem dúvida disso, mas às vezes cansa. E é muito legal quando a gente vê, e a partir disso, a partir do contato, desse novo contato com pessoas, com produtoras como você, que agora entende a coisa de outra forma, que fala desse jeito, como as pessoas estão ouvindo você falar, que tem esse entendimento, essa propriedade de parar para conhecer o que é que está fazendo e para onde está querendo ir, tem essa certeza de saber, né? É muito legal isso. Aconteceu na música. Os músicos, na década de 90, os músicos queriam estourar, fazer sucesso, queriam aparecer no Faustão, queriam que a gravadora contratasse, queriam ser vistos no Abril pro Rock, saca? Porque quando eram vistos por um olheiro, o olheiro contratava ele. Só tinha essa opção. Hoje os músicos pensam diferente. Hoje os músicos se especializam. Eles são profissionais. Eles têm um ofício, saca? Eu gosto muito de pensar nisso, na música como ofício, porque o cara não pode sair de casa todo dia e ser músico e trabalhar no ofício dele, né? Como um sapateiro trabalha, como um médico trabalha. Por que a pessoa tem que chegar e dizer: meu pai faz o quê? Meu pai é ator de teatro, né? Em que filme ele participou? Não, nunca fez. Ele faz novela? Não. Se teu pai é ator e ninguém conhece ele. Não. E o teu pai é o quê? Teu pai é dentista. Eu nunca ouvi falar no teu pai dentista. Doutor o quê? Sabe que todo dentista tem que ser conhecido? Não, tem dentista que é conhecido pra caralho, tem outro que não é, vive do mesmo jeito, velho, né? E a gente viveu esse negócio que músico, se não fosse conhecido, era um morta-fome. Ele tinha que ser de Faustão, né? E os produtores também. O produtor não precisa, hoje em dia, estar querendo dar aquele tiro e fazer, eu vou fazer um negócio que chamar isso, aí fazer uma coisa para o pulo do gato, saca? Não precisa dar o pulo do gato, não tem pulo do gato. Não tem pulo do gato. Você tem que fazer um negócio que você faz, que você promove toda uma cadeia, bicho. E você ainda consegue melhorar essa porra desse mundo, né? Com o que a gente trabalha. A gente trabalha com cultura. Cultura é a respiração desse negócio. Cultura que fez o mundo... A cultura foi a janela dessa pandemia em casa fechada, né? Se não fosse a cultura, a gente tava fudido, né, velho? Total. E a gente quase vira a história da cigarra e da formiga. A gente passou a pandemia todinha fudido, pedindo arrego à cultura. Agora que chega o verão, né, começa a fechar as portas de novo, né, para quem ajudou. Então é muito importante. Eu acho muito legal viver isso e pensar isso, porque eu estou o tempo inteiro começando. E é foda começar o tempo inteiro. Se você começasse o tempo inteiro de uma queda que você levasse, não, mas começar o tempo inteiro significa você estar disposto o tempo inteiro a fazer de novo o que você gosta do começo. Mas só que a catraca é maior. É uma bicicleta, saca? É uma bicicleta. Você quer pedalar do mesmo jeito, só que você vai pedalar, mas a velocidade vai ser maior. E o esforço que você está fazendo é menor porque você passou por outra catraca. E vocês são a outra catraca. Só que vocês são essa catraca que vai passando para maior, e a gente vai pedalando essa porra junto, sem motor. Vai seguindo, firme e forte. Então, gente, a gente chega ao fim aqui do nosso bate-papo de hoje, né, com um bate-papo informativo. A gente trocou uma ideia muito bacana aqui sobre produção cultural, sobre o período de pandemia. Também Roger como um agente cultural, realmente um agitador, que ele é, com certeza. Foi muito massa poder compartilhar, né, poder
conhecer mais assim desse teu projeto, da tua trajetória, principalmente nesse momento, porque para mim, particularmente também, como acredito que para muitos que estão nos assistindo, é inspirador pra caramba, né? Faz a gente manter aquela chama acesa de continuar fazendo cultura de verdade aqui no nosso estado de Pernambuco. Então, queria te agradecer, Roger, pelo teu tempo, pela tua dedicação, pelo carinho com o projeto desde o início. Obrigada pela tua participação. Tá? E caso você também queira colocar aqui algum outro comentário, fique à vontade, nesse espaço também é seu. Massa, pô, eu que agradeço. O Iapoatã é também uma inspiração, sabe? É muito legal nesse momento, então foi muito bacana, mais ainda. E dizer isso, que a gente tem que estar cada vez mais junto, essa coisa das pontes é muito. É um modelo mesmo a seguir não só de qualquer lugar do mundo, mas em especial em Recife. Recife é feito disso, né? A gente vive com essa imagem física na cabeça desde que a gente nasceu, e é legal que a gente tenha isso agora pensando no estado como todo, como uma região, como o Nordeste, né? Como o Brasil integrado nisso. E a gente tem que estar junto, se fortalecer não só nos editais, nos conselhos, nas representações, mas também nessa coisa da gente estar o tempo inteiro fazendo o que as novas gerações já vêm com opcional de fábrica, saca? Você não precisou começar trabalhando para um cara que tinha uma empresa careta, ou numa agência de publicidade, ou numa produtora, pegando bilhete na porta para depois sacar, depois não sei quantos anos. Pô, mas se eu fizesse uma produtora só de mulheres, você já começa com essa determinação que uma produtora que quer ser produtora de cultura e que a produção cultural que você quer fazer vai partir de um coletivo de mulheres, e isso é muito importante, já nascer disso. Imagina para frente o que é que a gente não vai ter, e é muito bom estar colado e conhecer gente como profissionais da área, como você, como sua produtora, e estar dentro do Iapoatã, para mim é um aprendizado, é um resultado, sabe? É uma contrapartida, mais do que qualquer participação, é uma contrapartida do investimento de vida. E eu acho muito bacana. Fico muito feliz e estou aí à disposição. Vou ter muito prazer em ver e compartilhar isso e estar dentro dos próximos também, e pelo meio da rua, principalmente. Né? Com certeza. Obrigada mesmo, Jorge, mais uma vez. Né? Obrigado quem a vocês. sabe, vamos torcer aqui para quem sabe esse ano ainda, né, com Labs, com novos incentivos, a gente possa fazer uma nova edição do festival e na rua, uma coisa presencial, uma coisa mais assim, que aí vai ser ainda mais bacana, né? Vamos torcer para isso. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui durante essa conversa, dizer que fiquem conectados aqui no canal do Iapoatã Rock Festival, 6ª edição, né? Tá vindo com tudo esses dias, então são bandas, são músicas aqui de Jaboatão, né? São artistas, são poetas, a gente também vai ter isso, bate-papo com o nosso entrevistador aqui maravilhoso do projeto, que foi o Roger, que contribui imensamente para isso tudo acontecer também. Então é isso, minha gente, muito obrigada mais uma vez, Roger, fiquem na paz e vamos embora. Bacana. Tchau.